Olha aí para você de casa, ligadinho aqui na Band. Chega juntinho que já está começando mais um programa Sabores. E olha aqui no programa de hoje, nós vamos ensinar para você uma receita que é uma receita, digamos, até tradicional, gente. Tem muita gente que prepara no final de semana. Tem até restaurantes especializados na receita que nós vamos ensinar no programa de hoje. Mas como você sabe que tudo que a gente prepara tem sempre um algo a mais para deixar ainda mais gostoso, não vai ser diferente no que nós vamos preparar hoje. Olha só, põe na tela. Outra vez esquindolala, la 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 la. Viu que delícia? Hoje nós vamos fazer uma deliciosa dobradinha. E para que você não tenha nenhuma dúvida do preparo, nós vamos ensinar um passo a passo direitinho, até porque, gente, a dobradinha ela tem um segredo. Eu mesmo já experimentei dobradinhas diversas, né? E tem umas que você nem consegue sentir aquele sabor, sabe? Bem apurado, gostoso. E aí, durante o preparo, eu vou dizer o que é que você não deve fazer para que a sua não fique sem sabor. Tem que ficar bem gostosa, tá bom? Então, vamos fazer assim? Começa anotando os ingredientes, vamos lá? Na tela, ingredientes da receita. Anote os ingredientes para o preparo da dobradinha. 500 gramas de feijão branco, 3 colheres de manteiga, 10 dentes de alho amassados ou picados, uma cebola grande picada, 3 tabletes de caldo de costela, 200 gramas de bacon picado, uma linguiça calabresa fatiada em rodelas, um paio fatiado em rodelas, 500 gramas de carne seca picada, 300 gramas de bucho bovino picado, colorau e tempero misto seco a gosto. Sal, só se precisar. Coentro e cebolinha picados, também a gosto. E meia xícara de pimenta de cheiro picada ou pimentão verde picado. Agora que você já anotou todos os ingredientes, sim, nós vamos começar pelo passo a passo, tá? Primeira coisa, eu quero dizer a você de casa que dobradinha sem o bucho bovino não é dobradinha. Uma característica da dobradinha é o bucho bovino cozido com o feijão branco, tá? Agora, lembra que a gente estava falando de sabor, que tem que ter um sabor apurado, como a gente fala, os temperos também. Então, tudo vai de um refogado que você precisa preparar, que você deve fazer antes de colocar o feijão. Qual é o erro que muita gente comete? Enquanto eu vou falando, dando a dica, eu vou colocar a panela de pressão para aquecer. O grande erro é que às vezes todo mundo acha que é só joga tudo na panela, já está temperado mesmo, depois tampa e cozinha. E aí não é, gente. Sabe por quê? Porque fica o sabor só no caldo da dobradinha e não na dobradinha como um todo. As carnes não ficam bem temperadas, né? Então a gente vai ensinar um passo a passo bonitinho aí para você de casa anotar com muito carinho, tá bom? Na panela de pressão, mesmo já tendo o feijão branco demolhado ou de molho, como a gente costuma dizer. Esse aqui, para você ter uma ideia, nós colocamos ontem à noite e deixamos ele ficar aí na água de molho para que ele possa crescer e para que ele possa ficar mais macio durante o cozimento, tá? Na panela de pressão, a gente começa o refogado que vai deixar essa dobradinha super gostosa. E aí eu vou começar assim, ó. Vou colocar a manteiga. A destilação e a coagulação. E a gente já derrete essa manteiga. E aí vem o primeiro segredo. Deixar aquele sabor levemente defumado. Por isso que a gente precisa, antes de mais nada, refogar os pedaços de bacon na manteiga. Veja que a gente não fez bacon bem picadinho. Sabe por quê? Como a dobradinha, ele é um prato rústico, se você faz tudo muito picadinho, né, gente, meio que parece que dissolve ali no meio, não fica uma apresentação bonita, tá bom? Então, pedaços maiores, né, para que apareça bem depois quando o prato estiver cozido, né? Então aqui, ó, deixa o bacon refogar uns 2 minutinhos
porque aí ele já vai soltando esse sabor maravilhoso de defumado. E uma outra coisa que eu coloco na minha dobradinha, e você anotou, é o caldo de costela. Você sabe que antigamente a gente não tinha o caldo de costela, era caldo de carne e caldo de galinha, né? Caldo de carne, galinha e legumes. Hoje você tem caldo de costelas e tem também o caldo de bacon. Mas como a gente já tem o defumado do bacon e das linguiças, o caldo de costela, gente, dá um sabor maravilhoso no prato. Tanto de tablete quanto o sachê do caldo em pó, que ele tempera muito mais rápido. Ok? Agora, bacon, ó, foi refogando. Aí você já sente assim, ó, cheirinho de bacon defumado. Eu vou colocar o bucho. Sabe por quê? Porque o bucho você já compra ele limpinho. Eu ainda costumo em casa, tá, gente? Só para você se certificar que ele tá bem limpo mesmo. Eu coloco ele numa panela com água e vinagre e dou uma fervura. Aí depois sim eu tenho uma certeza de que ele tá perfeito. A gente acrescenta o bucho aqui, refogando com o bacon para pegar o sabor do defumado. E aí eu já coloco também os temperos, tá? Aqui nós temos o tempero misto que eu falo, é aquele que a gente sempre pede para moer, né? Que é pimenta do reino, com sementes de coentro e também com cominho. Então aqui, ó, tempero misto. Já vou colocar o coloral e o caldo de costelas, tá? Atenção para o sal, que eu até falei assim, só vai usar o sal no prato se for necessário, porque 3 sachês de caldo de costela, eles são suficientes para deixar o sal no ponto certo. Então, provavelmente, você não vai precisar acrescentar mais sal. Só que, quando você põe os temperos, que começa refogando, você vai perceber que ele vai querer grudar um pouco. Então, a gente acrescenta alho e também cebola. E aí, nesse momento, vamos lá. Vamos supor que você foi no supermercado, foi na feira e você encontrou a pimenta de cheiro. É muito gostoso com pimenta de cheiro. Mas caso você não encontre a pimenta de cheiro, como aconteceu inclusive com a gente fazendo as compras, você pode colocar o pimentão verde, tá bom? Ó, prontinho. E aí, nós vamos deixar refogando por aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Senão não vai pegar um bom sabor em todo esse refogado. Olha isso aqui. Refogado gostoso. Hora de acrescentar a carne seca, que refoga também. Ah, mas chefe, vai refogar a carne seca por quê? Bom, antes de mais nada, a carne seca tem que estar dessalgada, tá, gente? Você pode cortar e aferventar umas 4 ou 5 vezes para tirar bem o sal, tá bom? Porque tem sal, aí vai deixar muito salgado aqui, tá? A carne seca, ela também tem um sabor característico, né? Então, refogar vai revelar o sabor da carne seca, que na dobradinha fica maravilhoso. Pronto. E aí, eu posso colocar o restante da manteiga. E bolei o ano inteiro. E deixa tudo refogando muito bem. Quanto tempo, chefe? Eu gosto de refogar por uns 5 minutos antes de continuar o preparo do prato, tá? E aí, o que é que eu faço? Para refogar mais rápido e pegar bem o sabor, não precisa você fechar. Se a sua panela de pressão é aquela que encaixa e depois você prende ali no cabo, é só você colocar a tampa assim, ó, sobre a panela. Pronto. Deixa aqui, ó, tampadinho, 5 minutos é o tempo suficiente de ficar um refogado bem gostoso. O cheiro disso aqui, você está sentindo aí, Alan? Nossa, gente, é muito gostoso, né? E uma coisa que eu lembrei foi, não existe dobradinha sem bucho. Ah, mas chefe, vê, eu não gosto de bucho, eu quero preparar a minha dobradinha, né? Então, posso fazer sem o bucho? Pode, mas não vai ser uma dobradinha, né, gente? Aí vai ser um feijão branco cozido com carnes, né? A característica da dobradinha é o bucho e pelo sabor que ele dá depois desse refogado maravilhoso, tá bom? Agora, eu vou acrescentar a calabresa, linguiça calabresa, aliás, isso aqui é o paio, tá, gente? Calabresa tá aqui. O paio e a linguiça calabresa. Tem muita dobradinha que você vê aí em receitas e aí só tem a linguiça calabresa.
Eu gosto de colocar tanto o paio quanto a linguiça calabresa, porque dá um sabor maravilhoso, tá? Muito bom, ok? E o feijão, vamos lá, que vai um monte de gente falar assim, mas já que eu vou colocar na panela de pressão, tem certeza, chefe, que eu vou precisar refogar, ou melhor, deixar de molho o feijão? Gente, quando a gente deixa de molho o feijão, é pensando também em economizar o gás de casa, né? O feijão de molho, ele cozinha mais rápido, 15 minutos na pressão, ó, tá pronta a dobradinha. Se você simplesmente tira o feijão seco, coloca dentro da panela, coloca mais água, né, para o cozimento, então ele vai levar uns 25 a 30 minutos. Então tem mais aí 10 a 15 minutos que você vai gastar de gás do seu fogão, tá bom? Só para lembrar isso, ok? Agora, depois desse refogado maravilhoso, hora de acrescentar o feijão com a água. Porque o samba nasceu lá na Bahia, hoje ele é branco na poesia. Tudo dentro da panela, gente. Olha isso aqui, ó. Na poesia. Muito gostoso. O caldo dessa dobradinha, porque como a gente usou o caldo de costela, nossa, fica delicioso. E vai uma dica aí, tá? Não é assim que a gente faz dobradinha. A gente não põe a costelinha suína salgadinha na dobradinha. Mas vai que você quer incrementar a sua, você pode dessalgar bem a costelinha suína, cortar em pequenos pedaços e colocar aqui também, tá? Fica tudo muito gostoso. Ó, e daí, o que é que vai acontecer agora? Já que você colocou tudo na panela, você tá vendo aqui que a água, ó, ela não tá cobrindo todos os ingredientes. Primeira dica, você quer preparar só uma dobradinha bem cremosa? Essa quantidade de água que você está vendo quase no limite dos ingredientes já basta. Ah não, chefe, eu quero fazer aquela dobradinha que você falou, que tem um caldo bem gostoso e que a gente pode usar o caldo como um aperitivo quando a gente está fazendo uns drinks em casa com a família. Aí eu aconselho você colocar a água até o limite de todos os ingredientes. Caso o feijão tenha ficado de molho, tá bom? Porque aqui ele não vai crescer mais, já cresceu porque estava de molho. Se você coloca o feijão seco, aí vai precisar de um pouco mais de água, porque a água vai precisar hidratar o feijão para cozinhar e aí vai diminuir, tá? Só para você lembrar desses detalhes. Agora, fecha a panela de pressão e o tempo, gente, é exatamente esse que a gente estava falando. Vamos lá. Se você vai fazer com o feijão seco, vai dar 30 minutos de pressão. Se você vai fazer com o feijão que deixou de molho de um dia para o outro, 15 minutos só na pressão. Combinado? Agora é hora de finalizar a dobradinha. A minha dobradinha eu finalizo com esse refogado. Olha a aparência que ela está aqui agora, ó. E olha como ela fica depois que a gente põe o refogado na panela. Do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida. Ganha um colorido, né, gente? Mas não é só o colorido, é também o sabor desse refogado, finalizando um prato super tradicional que todo mundo ama, ó, deixando ele mais gostoso ainda. E eu vou finalizar exatamente assim. Vou finalizar o programa de hoje com a imagem da panela borbulhando em uma dobradinha incrível. A você de casa, não esquece, se preparar algum prato do programa ou o prato da família, marca a gente, faz uma postagem lá no Instagram e marca com a hashtag Sabores na TV. Meus amores, o programa de hoje vai ficando por aqui. Beijo no coração e até o próximo Sabores. Esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie.